Bem-vindos a mais um episódio dos Snack Talks. Hoje connosco temos Marco Oliveira, Chief Innovation Officer na Uphold. A Uphold é uma plataforma digital com mais de 7 milhões de utilizadores em cerca de 150 países. Hoje em dia possui uma reserva com cerca de 1,2 mil milhões de euros e tem cerca de 14 mil novas contas a serem criadas por dia. Uma das funcionalidades que distingue a Uphold é a possibilidade de converter qualquer tipo de asset em qualquer tipo de asset em segundos, por forma a permitir uma maior facilidade de investimento dos utilizadores comuns. Olá, Marco, muito obrigado por teres tirado o teu tempo para estar connosco aqui hoje. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Marco. E parabéns aí pela apresentação. Epá, eu acho que nós vamos começar a chamar-te, ó Diogo, para nos Obrigado, apresentares em palco. Estás contratado. Marco, começando aqui por uma opinião que pode causar alguma controvérsia, o dinheiro físico vai deixar de existir no futuro? Aproveitando um pouco deste tema, para os espectadores que não estejam muito dentro do assunto, podes também responder à clássica pergunta: o que é cripto? Ok, uma pergunta grande. Depende, em primeiro lugar, do que é que queres dizer com dinheiro físico. Naturalmente, existe alguma utilidade em ter algo tangível que seja fácil de transacionar. Agora, se a questão é se o fiat vai ser substituído por criptomoedas, não acredito que vá ser completamente substituído, porque isso implicaria uma aceitação que não vejo acontecer por parte dos governos. O fiat, estamos a falar de obrigações que o Estado, no fundo, está a dizer que tem perante os seus cidadãos, e é uma moeda que permite aos cidadãos transacionar uns com os outros. Agora, e isso é parte do poder que o Estado acaba por ter. Agora, se a questão é, mas será que as criptomoedas vão passar a fazer parte do dia a dia das pessoas? Sem dúvida. Eu sou completamente da opinião que estamos há alguns anos, não sei se são 5, se são 10, se são 15, mas acho que é inevitável que as pessoas venham a utilizar amplamente criptomoedas, mesmo que não tenham consciência que o estão a fazer. E dou-vos um exemplo do que é que eu quero dizer com isto. Nos dias de hoje, ninguém estranha utilizar um cartão de crédito, usar um sistema como um MBWay e outros métodos de pagamento considerados digitais, no qual não há efetivamente ali um token físico. Eu tenho aqui uma nota de 5 euros, não existe uma coisa em que eu entrego e a pessoa recebe. Isto é apenas um método de pagamento nos dias de hoje. O cartão de crédito, de débito, seja o que seja, já faz parte da nossa cultura, ninguém estranha isso, inclusive os nossos pais, por aí fora. Não foi sempre assim, ou seja, quando começaram a surgir os cartões de plástico, o pessoal até brincava que esses cartões de plástico, etc, eu não gosto nada disso, não ando com nada disso na minha carteira, eu quero é dinheirinho vivo. Havia essa resistência, e esse tipo de postura é o que nós vemos hoje em dia relativamente às cripto. Mas isso não tem sentido nenhum, isso não é uma coisa viva, não consigo ver. Sim, mas o mesmo argumento pode ser feito do cartão. Tu provavelmente transacionas muito mais dinheiro sem ser dinheiro vivo e já nem pensas nisso. E, regra geral, isso faz com que as pessoas fiquem um bocado... ok, isso é verdade, de facto. As pessoas não fazem ideia de qual é que é a tecnologia que está ali por trás que possibilita essas transações através de cartõezinhos de plástico. Não fazem a mínima ideia. Não há razão para essas tecnologias não serem baseadas em blockchain e serem criptomoedas. Não há. E é nesse sentido que eu quero dizer que acho que vamos chegar a um ponto, e com a penetração brutal que existe de tudo que são dispositivos móveis, telemóveis, seja wearables, etc., eventualmente nós vamos ver as pessoas a transacionar em criptomoedas, eu acho, uma grande parte delas sem fazer a mínima ideia que o que está ali por trás é blockchain. Aqui estamos a falar apenas de uma forma de como é que depois as instituições financeiras consolidam as transações que são feitas. Se calhar deixa de ser nos protocolos que existem à data de hoje, que são dispendiosos, e que são relativamente rápidos, relativamente dependendo da natureza da transação, mas que, acima de tudo, estão controlados por instituições centralizadas. Acho que isso sim vai deixar de ser a realidade, e vamos ver muito mais estas tecnologias descentralizadas a serem o backbone dessas transações. Falando então, respondendo à segunda parte da tua pergunta, e se calhar já me alonguei aqui um bocadinho. A pergunta também foi grande. Certo. O que é que são criptomoedas? Criptomoedas são
dependendo, podem ser moedas, podem ser tokens, vou responder de um modo geral, tentar englobar as duas. São unidades de valor, ou tentam ser unidades de valor, que podem ser transacionadas entre utilizadores à semelhança de qualquer moeda que as pessoas estejam habituadas, o euro, o dólar, por aí fora. Mas que não estão assentes tipicamente num governo e que, acima de tudo, que não são controladas por uma única instituição. Olhando para o caso da Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin surge como um protocolo e depois, ou seja, um white paper e depois uma implementação que é lançada para o mundo e que é operada por miners pelo mundo fora. Ninguém individualmente controla a rede, ou seja, por muito que até um desses miners ou mining pools decidisse deitar abaixo a rede, não consegue, porque o resto da rede tem muita força, e quando digo deitar abaixo é se eles decidissem manipular os saldos, por exemplo, que as pessoas têm nas suas carteiras, não conseguiriam, porque o resto da rede ia dizer desculpa, mas isso é falso. Estamos a falar aqui no fundo de quase bases de dados que estão distribuídas pelo mundo todo. Cada um desses pontos é uma cópia integral da base de dados e no fundo todos têm um consenso do que acreditam ser a verdade. Ninguém controla isso, por muito que eu no meu computador decida mudar os valores, o resto da rede, desculpa, desculpa, isso é errado, e efetivamente aí fiz um fork à rede. Achas que tu... Sim, força. Desculpa interromper, só porque tocaste aí num ponto interessante, que são os miners de criptomoedas. Achas que nos podes esclarecer um pouco como funciona esse processo e em que é que consiste? Sim, então, de um alto nível, a rede para funcionar precisa de servidores, ou seja, é software para todos os efeitos, existem dados a serem guardados e a serem manipulados, e é esse o trabalho dos miners. Os miners são computadores ou instâncias de software, no fundo, que estão a correr e que estão a aceitar pedidos que são feitos à rede, ou seja, se eu quiser transferir uma Bitcoin para ti, António, por exemplo, neste momento, eu faço um pedido à rede, assino uma transação a dizer, olha, eu quero transferir da minha wallet para a wallet do António uma Bitcoin. Isso vai parar à chamada mempool, que é no fundo um saco de transações à espera de serem processadas. Quem é que processa então essas transações? São os miners, com base na fee que eu deixei ali na minha transação, que no fundo é quase um prémio que eu estou a dizer, olha, a quem processar esta transação eu ofereço este prémio. Os miners vão olhar para esse saco, vão tipicamente pegar nas transações que estão a oferecer uma recompensa maior, e começam a produzir blocos na rede, na chain neste caso, através de um desafio criptográfico, ou seja, essencialmente eles consolidam uma série de transações dentro de um bloco e depois tentam encontrar uma combinação que faz com que eles resolvam um desafio criptográfico. Aqui é a dificuldade da mineração, do mining. Dependendo das condições da rede, essa dificuldade pode ser superior ou inferior. E porquê que isto é feito? É preciso um mecanismo que dê alguma previsibilidade na quantidade de transações que é produzida, e é preciso que esse mecanismo também seja verificável criptograficamente, ou seja, ninguém poder simplesmente inventar transações que o miner, se isto não existisse, e se não existisse a minha assinatura, o miner poderia decidir simplesmente enfiar com transações lá que eram falsas e ninguém tinha maneira de verificar. Pronto. Essencialmente, quando o miner chega então à solução, anuncia à rede, eu encontrei um bloco, e os outros, pronto, na realidade a rede está sempre à procura de blocos, os outros vão começar a verificar esse bloco, se o bloco está válido, alguns vão começar a tentar gerar o bloco seguinte, e dependendo, passado umas quantas confirmações, ou gerados uns quantos blocos, a chain mais comprida é a chain que é considerada a verdadeira chain. Então, estes miners são as pessoas...
e atingindo então esse desafio, o miner fica com todas as recompensas de todas as transações que estavam nesse bloco. Essencialmente é isso, ou seja, Certo. os miners são as pessoas que estão incentivadas por causa destas fees e também porque a cada vez que é gerado um bloco, é gerado também um bocadinho mais de Bitcoin ou de outras criptomoedas, se forem assentes no mesmo algoritmo de consenso. O miner fica então com essa recompensa toda para Ele acaba por receber a incentivá-lo a fee, continuar. acaba As por fees, receber então essa fee e certo? a criptomoeda que acaba por se criar também nesse processo. Exatamente. Ok. Que, by the way, essa moeda que é criada, isso é um schedule, ou seja, é uma progressão que está definida logo à partida na criação da própria blockchain. Ou seja, é sabido quanta Bitcoin é que vai ser gerada até ao momento em que vai parar de ser gerada Bitcoin. Isso Certo. é sabido, ou seja, existe um limite máximo de Bitcoin que alguma vez vai existir. Ok? É os chamados halvings, já nem sei, acho que é a cada 2 ou 3 anos, já nem sei, honestamente, mas a cada período existem os halvings, ou seja, essa recompensa ou essa Bitcoin que é gerada passa a metade. E a esperança aí, no fundo, é que à medida que a rede vai sendo adotada por cada vez mais pessoas, as fees, as taxas, ou seja, as fees de transação vão aumentando e esse passa a ser o incentivo para a rede continuar a operar e não simplesmente uma eterna inflação da moeda. Ok. Olha, aproveitando um pouco aquilo que já falaste, mas qual é que dirias que é a principal vantagem de ter as moedas no mercado de criptomoedas em vez de ter dinheiro guardado no banco, por exemplo? Porque com o aumento das taxas de inflação, se calhar também é só deixar o dinheiro desvalorizar. Achas que é um investimento que tipo, faz sentido, que continua a fazer sentido agora? Um, Se calhar deixei-te aqui numa posição um bocado Certo, opa, controversa. não vou fazer, não vou dar conselhos financeiros, nem isto são conselhos financeiros, atenção. O mercado de cripto é altamente volátil, ou seja, a ideia de que vou colocar ali o dinheiro para ele estar seguro de instabilidade de mercado, é isso que eu quero dizer. Acho que é enganadora. Existem stablecoins que estão peg tipicamente a moedas fiduciárias, mas até isso, tal como tivemos recentemente o caso de Luna, antes de começarmos aqui o nosso episódio, estamos a falar um bocadinho sobre isso, até essas stablecoins por vezes sofrem problemas, tal como qualquer moeda fiduciária. Nós estamos a assistir neste momento a uma desvalorização brutal do euro face ao dólar, por exemplo, e já tivemos casos de outras moedas, como no Zimbábue, que a certa altura eles tiveram de emitir notas de trilhões e coisas do género, porque a moeda tinha desvalorizado de tal maneira que, ou seja, no fundo, eu acho que não há nenhum sítio, não há nenhum sítio onde os nossos investimentos estejam absolutamente seguros. Depende sempre do que vai acontecer no mercado. Agora, as criptomoedas oferecem uma série de características que são muito vantajosas face a fiat. E nós, infelizmente, já podemos ver a utilidade dessas coisas. Tivemos recentemente, olha, com o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, ou o que está a acontecer na Rússia, a certa altura temos pessoas que se calhar têm lá os bens e que não têm nada a ver com a guerra, que são pessoas que não apoiam a guerra e que de repente vêm-se obrigadas a ficar com o dinheiro preso no país porque o mundo não está a permitir que o dinheiro saia, ou situações em que o próprio país não permite que o dinheiro saia, como aconteceu em Angola aí há uns 7 ou 8 anos atrás, já nem lembro bem. A certa altura o pessoal tinha dinheiro lá, não conseguia tirar. Nós temos muitos casos de portugueses que estavam a trabalhar em Angola e queriam voltar para Portugal e não conseguiam tirar o dinheiro de lá, e viam-se obrigados a ir ao mercado negro comprar, fazer câmbio com taxas super desvantajosas. Eles estavam completamente à mercê, no fundo, do que o governo decidiu. Desculpa, o teu dinheiro não é bem o teu dinheiro, é o teu dinheiro, mas fazes o que a gente manda com o teu dinheiro.
E por dinheiro, eu quero tentar abstrair um bocadinho mais que isso, que é o teu valor, que é isso que é importante ter noção, que é nós ao longo da nossa vida vamos acumulando valor, nós depositamos esse valor em várias coisas, se calhar é num terreno, se calhar é numa casa, se calhar é em ações, se calhar é em ouro, se calhar é em dinheiro, e a verdade é, as pessoas regra já pensam no dinheiro vivo, em dólares, em euros, coisas do género, como sendo, ok, aqui está seguro, e não é bem verdade, porque está seguro até o governo, ou enquanto o governo se comportar como nós esperamos que ele se comporte, porque no momento em que passa a ter um mau comportamento, de repente aquele dinheiro ou aquele valor que tinhas ali depositado, com um bocado de sorte foi à vida. Mais, dou-vos outro exemplo, a inflação. A inflação é um imposto invisível que as pessoas têm e às vezes há a ideia de vou meter o dinheiro no banco, porque pronto, o dinheiro está ali, e aqui não é uma questão de banco, seja no banco, seja debaixo do colchão. Enquanto há inflação, esse dinheiro está a desvalorizar e basta ver, opá, vocês se calhar são muito novos para isso, mas eu lembro-me de que com 100 escudos ser capaz de comprar 9 pães. 100 escudos são 50 cêntimos. Hoje em dia é impensável comprar 9 pães com 50 cêntimos. Impensável. Isso significa que ou o pão valorizou brutalmente face ao resto do mercado, ou então foi o nosso dinheiro que perdeu valor. E é isso que se passa na realidade, a inflação, ou seja, se vocês hoje tiverem 100 mil euros na conta, com a ideia, vou deixar estes 100 mil euros, está seguro, que é para quando eu for mais velho, se calhar vão ter uma surpresa desagradável daqui por 30 ou 40 anos quando forem mais velhos, porque vão chegar à conclusão que esses 100 mil euros já não dão para nada. Eu comprei o meu primeiro apartamento por um valor, eu hoje não conseguia comprar nem de longe nem de perto esse mesmo apartamento com o mesmo valor. Estamos a falar quase que dobrou o valor do apartamento, e é claro que existe uma valorização do próprio imóvel, mas existiu acima de tudo uma desvalorização da moeda face aos imóveis. Okay? Mais uma classe de investimento que subiu face à moeda propriamente dita. Isto para dizer então o que é? Acho que deve ser feita uma avaliação completa das condições de mercado, o que é que está a acontecer com onde quer que tenham o vosso valor depositado, e perceber se querem as características desse depósito de valor ou se preferem as características de uma criptomoeda que, lá está, se estiverem num país onde se calhar existe alguma instabilidade política, se calhar estão um bocadinho mais seguros se deixarem uma parte do vosso valor depositado em criptomoeda, porque sabem que por muito que vos caiam em cima dos vossos assets, nunca na vida vão ser capazes de vos retirar o que quer que tenham em criptomoeda. Sim, só porque estamos a falar destas classes de investimento, deixar aqui uma nota aos ouvintes que façam sempre a vossa própria pesquisa no que toca a este tipo de mercados, invistam num projeto em que acreditam e não se deixem levar por aquilo que ouvem falar. Pronto, é muito à base disso. E pronto, assim estão à vontade, investem o dinheiro que estão dispostos a perder e não ficam tensos nestas quedas de mercado, pronto, porque vocês estão a longo prazo. Só queria deixar esta nota. Não tenta isto em casa. Exato. Marco, comparando com outras plataformas, a Uphold é das mais exclusivas relativamente a moedas. Podes falar acerca de um pouco do vosso processo de seleção? Sim, claro. Pronto, tal como o Diogo estava a dizer, de fazer um bocadinho de investigação acerca dos projetos, etc., nós tentamos fazer um pouco isso pelos nossos próprios utilizadores. Existe um universo de criptomoedas por aí fora, seja coins, seja tokens. Existem muitos scams também, existe muito hype à volta de projetos que por vezes não têm fundamentação para a existência deles. Há projetos também que começam sem grande fundamentação, só que tornam-se de tal maneira populares e ficam com tamanha liquidez que isso por si só gera a própria oportunidade, que é muito, muito curioso. Já vimos projetos desse género. O Dogecoin acho que é um exemplo clássico disso, de um projeto que começa com uma piadola e a certa altura tem um market cap que não é negligenciável, e simplesmente por um sentido de comunidade e depois no fundo muita da premissa
sim, do Bitcoin também se aplica ao Dogecoin, simplesmente as pessoas têm uma ligação emocional maior. Pronto, ou seja, às vezes as coisas acontecem. Pronto, mas voltando à questão. Nós tentamos então fazer alguma diligência acerca dos projetos que decidimos aceitar na nossa plataforma, de alguma maneira a tentar proteger os nossos utilizadores, mas também com um nível de uma abertura para o risco, porque vai haver sempre risco, que nós consideramos comedida, ou seja, razoável o suficiente para proteger os utilizadores sem limitar as oportunidades de investimento. Ou seja, também não queremos ser a plataforma que as pessoas sentem, epá, caramba, eu nunca consigo encontrar os assets que são mais cutting edge e que eu vejo que têm um potencial brutal, eles nunca lá estão. Não, nós não somos essa plataforma. Nós temos vários projetos que são cutting edge, mas tentamos fazer alguma investigação para garantir que é um projeto que faz sentido, vemos apoio da comunidade, a equipa parece ser legítima. Pronto, e acaba por ser um bocadinho esse o nosso processo, avaliar então um pouco a tecnologia, avaliar a motivação e a equipa por trás e avaliar também a comunidade que está associada a esses projetos, perceber um bocadinho como é que aquilo está a funcionar. Quando encontramos critérios que são favoráveis, é quando a gente decide adicionar assets, e no último ano nós adicionamos... acho que já foram quase 75 assets novos, year to date, acho que foram cerca de 75 assets que adicionamos. Certo, em relação a esses assets, a Pold acaba por, no início do seu funcionamento, como todas as outras empresas deste género, trabalhar mais à volta de Bitcoin, que foi, pronto, a moeda original e a mais famosa que se conheceu. Porquê é que depois da Bitcoin surgiram tantas outras alternativas e porquê é que outras vantagens é que estas alternativas podem trazer e estão a trazer a este mercado? Claro. Então, naturalmente, como explicaste, Bitcoin sendo a primeira, é por aí que a gente começa, e enquanto não existiam outras coisas, não tínhamos outras coisas. Entretanto, começaram a surgir alguns projetos que eram essencialmente forks da Bitcoin, com muito pouca alteração ou até nenhuma. Inicialmente havia alguma relutância a olhar para esses projetos, porque, olha, tal como o Dogecoin era apenas uma piada, até ao momento em que deixa de ser uma piada, porque começa a ser dinheiro a sério em termos de market cap. Pronto, a certa altura começam então a surgir projetos que pareciam realmente legítimos, como é o caso de Ethereum e uma série de outros, que assentavam nos mesmos fundamentos, mas que tinham promessas ligeiramente diferentes, tinham capacidades ligeiramente diferentes. E acho que aqui surgiram quase duas filosofias de cripto, que é vou chamar quase uma abordagem hard money e outra uma abordagem soft money. Hard money, que pronto, ambas são válidas, mas é quase um sistema de crenças completamente diferente. Assentam nos mesmos fundamentos, mas um crê que para suceder tem de ser rígido na introdução de alterações, que é o caso da Bitcoin. A Bitcoin muda muito pouco mesmo. As alterações que são introduzidas na Bitcoin só são introduzidas por razões muito sérias. Já o caso de Ethereum e de outros projetos mudam com muita frequência, com o incentivo ou com uma motivação de inovação constante. Ou seja, Bitcoin está menos interessado em inovar, porque consideram que a inovação principal que iriam trazer já trouxeram. Pelo menos esta é a visão, no fundo, da comunidade, porque não existe nenhuma instituição que manda na Bitcoin. Mas, no fundo, é muito estável, é o que é e o que sempre será, praticamente. Já há plataformas como Ethereum, Solana, por aí fora, já são mais abertas à evolução. Aliás, tal como estamos a ver no caso de Ethereum, que está a passar de Proof of Work para Proof of Stake, em termos do algoritmo de consenso. Estamos a falar de um projeto que está menos preocupado de ser resiliente à mudança,
está mais preocupado em inovar. Agora, então, o ser resiliente à mudança é interessante, porque se comprarem Bitcoin hoje, vocês sabem que Bitcoin nos seus fundamentos vai ser sempre a mesma coisa. Bitcoin não vai de repente decidir, agora afinal o algoritmo vai continuar, vamos mudar o nosso schedule de produção de Bitcoin e agora vamos passar a produzir Bitcoin para sempre. Isso nunca vai acontecer na Bitcoin, ou eu ficaria muito surpreendido pelo menos se isso acontecesse, porque eles estão... É este protocolo, é assim que funcionará sempre. Já o caso de Ethereum, nós não sabemos, lá está, eles a certa altura eram proof of work, e imaginem, pessoal que investiu brutalmente na ideia de que, vou ser miner, por exemplo, de Ethereum, e de repente chegam à conclusão, agora, desculpa lá estar aqui a meter palavrões, mas chegam à conclusão que se calhar aquele investimento que fizeram em mining farms já não vai continuar a funcionar em Ethereum, porque eles estão a passar para Proof of Stake. Ou seja, é muito menos, é muito mais difícil de prever para onde é que a tecnologia se vai dirigir. Eu acho que espero eu, os fundamentos de descentralização, etc., vão continuar a existir sempre, mas o projeto vai continuar a mudar. Penso eu, sob a premissa de se tornar melhor, mas o tornar-se melhor depende se calhar para nós que não teríamos condições para ter uma mining farm, se calhar vemos isso como sendo uma evolução positiva para nós, é fixe. Se eu posso meter uma quantia à minha proporção a fazer staking para participar no Proof of Stake e ganhar recompensa por causa disso, já um miner que investiu $500,000, 1 milhão, 2 milhões, vai olhar para isto e se calhar pensa, isto não é muito positivo para mim. Lá está. Pronto, como as mudanças não dá para prever as mudanças, é menos expectável, pronto, é softer nesse sentido, porque aquele projeto vai se dirigir à sua maneira, consoante a comunidade decidir, e isso pode não ser bom para toda a gente. De qualquer das formas, isso também significa que introduzem uma série de capacidades que no mundo Bitcoin são impossíveis à data de hoje, a não ser com layers superiores que existem, outras layers para colmatar no fundo os shortcomings da Bitcoin, mas tudo isso também surge um bocado por inspiração destas redes como Ethereum que são mais inovadoras. Então, e tu sentes que ainda há espaço para ver mais projetos entrarem para criarem essa inovação, ou esses que existem agora e que, como tu disseste, assumem que vão ser mais inovadores do que a Bitcoin, que se mantém mais estável, então esses já ocupam o espaço da inovação e não há possibilidade de entrar em novos projetos? Eu sou da opinião que ainda existe imenso espaço para a entrada de uma série de projetos. Temos projetos que entraram há muito pouco tempo e que estão a ganhar imensa relevância. Ainda temos de ter consciência que nós estamos na infância deste tipo de tecnologia. Okay? É claro que há aqui projetos que já conseguiram atingir uma valorização tal que será muito difícil eles perderem o lugar deles no mercado. Mas às vezes o surgimento de projetos não significa necessariamente derrotar players que já existam. Às vezes significa complementar players que já existem. Olha, falando do caso destas layers que surgem para complementar Bitcoin, eles não vieram tentar derrotar Bitcoin, não. Perceberam o que era Bitcoin e vieram acrescentar capacidades que Bitcoin não tinha. Ainda assim, há muita coisa que ainda não está explorada e ainda há muita debilidade também nestas tecnologias. Basta ver o throughput que nós conseguimos ter atualmente e os custos de transações, ou seja, a velocidade das transações numa boa quantidade das redes e os custos associados a essas transações neste momento ainda são um problema e surgem uma série de soluções de outras layers para tentarem acelerar as transações e para tentarem torná-las um bocadinho mais baratas, mas não deixam de ser projetos um bocado à parte e que se calhar não atingiram aquela massa de mercado. Ainda há muito espaço para surgirem coisas, abordagens completamente distintas. A certa altura, há coisa de 2-3 anos, começa a surgir o DeFi, que era uma coisa inteiramente nova e que nunca, se
calhar ninguém tinha pensado que iria atingir os volumes que atingiu. A certa altura surgem os NFTs, no ano passado também ganham uma preponderância brutal no que toca às transações. Ninguém antes disso imaginava que podia, imaginavam, mas não acreditavam, e quem acreditava o pessoal chamava-lhes de loucos. Eu acho que estamos sempre à procura de o que é que vai ser a next big thing. É claro que o hype aqui tem um papel muito grande quando estas coisas crescem, mas existe ainda muita utilidade que está por explorar, assim, e por explorar quer dizer haver uma penetração generalizada no mercado fora do cripto. Nós felizmente temos começado a ver nos últimos 2 anos provavelmente indústrias que não tinham nada a ver com blockchain a começarem a adotar blockchain como tecnologia, e aqui não estou a falar especificamente de criptomoedas, estou a falar de blockchain como tecnologia, e tudo isso significa que há muitas indústrias que por ainda não terem abordado, ainda vão ser abertas muitas possibilidades e oportunidades para muitos projetos que podem surgir. E fechando o círculo de onde é que eu queria chegar, nós estamos na infância desta tecnologia, tal como a internet a certa altura surgiu, e isto é um bocado clichê de se dizer já, mas a certa altura a internet surgiu e começou a haver muitos projetos à volta da internet, e depois tivemos o dot-com boom, e toda a gente disse, estão a ver, isto é tudo uma chachada e isto não vai a lado nenhum, as lojas têm de ser lojas físicas e as pessoas quando querem falam fisicamente ou ao telefone, seja o que seja, e houve aquele dip nessa altura, mas depois o mercado recuperou e continuou a crescer, e hoje temos pronto, a realidade é muito diferente do que os pessimistas dessa altura diziam, e eu acredito que blockchain e as criptomoedas de um modo geral, mas blockchain principalmente, estão a passar essa mesma história de inicialmente ninguém entende, algumas pessoas entendem, mas são criticadas, a coisa começa a dar, depois corre mal e toda a gente estão a ver, eu avisei-vos, mas que eventualmente isto vai começar a crescer e a ter uma sustentabilidade tal que vai ser impossível ignorar, e lá está, a certa altura toda a gente vai estar a usar de uma maneira ou de outra blockchain e criptomoedas, mesmo que não tenham noção disso. Bem, nós estamos a chegar ao fim, e antes de nos despedirmos, queria também deixar-te um espaço para tu então falares sobre algum assunto que esteja pertinente para ti ou para a Uphold, portanto estás à vontade para falar agora sobre o que queiras. Ok. Pronto, em primeiro lugar queria agradecer-vos o convite. É ótimo que nas universidades se veja interesse por este tipo de temas, porque e acho que é um ótimo serviço que fazem pela comunidade que representam. Porque, como eu disse, estamos a viver neste momento uma infância de uma tecnologia que virá a ter um peso muito grande no mundo, e por causa disso existem muitas oportunidades que esta comunidade que vocês representam poderá ter acesso, se levarem a sério isto e se investirem um bocadinho do seu tempo nisso. E nesse sentido, para quem tenha curiosidade, para quem tenha gosto pela área, queira aprender mais e estar no meio, dou uma porta de entrada para esse meio, que é na Uphold. A Uphold está a contratar. Contratamos diversos tipos de engenheiros, front-end engineers, back-end engineers, crypto engineers, temos oportunidades para vários níveis, e por isso, se estão a pensar como entrar no mercado e no mercado de trabalho de um modo geral, recomendo que vão a uphold.com/careers, ou se eventualmente precisarem de trocar algumas ideias, pedir algum aconselhamento, podem entrar em contato comigo sem qualquer problema. Nas redes sociais sou Sonic Spot, Sonic, acho que toda a gente percebe, Spot, S-P-O-T, Instagram, Twitter, LinkedIn. Pronto, entrem em contacto, tenho todo o gosto em trocar impressões convosco e dar algum aconselhamento, e espero encontrar-vos na Uphold mais uma vez, uphold.com/careers, para encontrarem oportunidades, e se precisarem de alguma ajuda para entrar na empresa, falem comigo. Os links que tu falaste agora nós vamos deixá-los também na descrição do nosso vídeo, portanto se é mais fácil, alguém que esteja com curiosidade pode logo direcionar-se. Marco, foi muito agradável esta conversa contigo, não me resta dizer mais nada senão agradecer o teu tempo, e espero mesmo que possamos falar mais vezes no futuro.
A todos os que nos estão a ver até agora, também obrigado por terem chegado até aqui. Temos este podcast disponível também em plataformas áudio e plataformas vídeo. Qualquer coisa alguma sugestão que tenham de convidados próximos, estão à vontade para pôr nos comentários, deem like, subscrevam o canal do Nequist. Obrigado e até à próxima. Obrigado, Marco. Muito obrigado.